Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês com um assunto bem delicado, né? De que eu tenho me aprofundado bastante, lido sobre, para eu também poder ter um entendimento, que às vezes a gente não tem entendimento das coisas, né? A gente precisa se aprofundar para vir aqui falar sobre, né? Porque não tem como a gente falar sobre assuntos que a gente não tem base, não tem um conhecimento, um entendimento melhor. E hoje eu vim falar sobre a gente mesmo, sobre a gente ser deuses, né? Porque tem muita, assim como eu também pensava que tem um Deus lá em cima que faz tudo pela gente, isso e aquilo, mas claro que Deus é um ser supremo, né? De uma energia muito sutil, né? Mas somos deuses também, né? Eu pesquisando, né, das fontes que eu tenho lido, que eu tenho estudado, né, os vídeos que eu tenho visto, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tanto que tem prova disso quando Jesus fala na Bíblia que a gente fará obras maiores que a dele, né? Porque ali Jesus já fala que a gente é imagem e semelhança de Jesus e de Deus. Ele também fala, quando ele cura os doentes lá, para as pessoas, a sua fé o salvou, o curou. Por quê? Porque não tinha como só, né, a capacidade mediúnica de Jesus salvar as pessoas, curar as pessoas de suas dores. Para quem não sabe, Jesus foi um dos maiores médiuns da Terra, né? E ele tinha a mediunidade de cura. Mas, como ele fala, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Por quê? Porque só a mediunidade dele não funcionaria. A pessoa também tinha que ter fé naquilo que ele falava, a pessoa tinha que ter fé no que ele fazia por ela. E o conjunto da mediunidade de Jesus com a fé da pessoa em si curava ela, salvava ela. Tanto que tinha muitas pessoas, né, lá naquela época que fala que não foram salvas, não foram curadas. Por quê? Porque só a mediunidade de Jesus não adiantava, né? E ali ele fala, vocês farão obras maiores que as minhas. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Jesus e de Deus, né? E a gente precisa acreditar nisso. Eu, como sempre, eu trago a minha colinha, né? Jesus, né? Ele não veio salvar ninguém. Assim, isso aqui, gente, eu falo a minha base, o meu estudo, as coisas que eu me aprofundo. Ele não veio salvar a gente, ele veio ajudar a gente a ser exemplo vivo, tá? E salvar a gente mesmo da nossa própria ignorância, porque a gente são seres tão ignorantes, né? A gente ainda a gente tem, né, uma primitividade nos nossos pensamentos tão limitadas, né? Que a gente não sabe a nossa grandeza, a gente não acredita na grandeza que a gente pode ser, que a gente pode absorver no universo, né? Porque a gente fica nos limitando muito. E uma dessas limitações eu falo de duas, né? Eu vim aqui elaborar duas para vocês. Uma dessas limitações eu acho que é a religião. Como eu falo nos meus estudos, nos meus aprofundamentos nas coisas, né, que eu vou buscando eu vejo dessa forma. Uma limitação, uma coisa que limita a gente é a religião, gente. Muito, muito mesmo. Por quê? Porque ela tem os dogmas dela ali, ela tem aquelas ritualísticas delas ali e tem pessoas que têm uma oportunidade tão grande de mediunidade que elas, dentro de uma religião, não têm capacidade de mostrar todo o potencial, de trabalhar todo o potencial delas, porque elas estão ali sendo limitadas dentro daquela religião, né? Tem gente que, se não fosse aquela religião, estaria expandindo muito mais as suas mediunidades, porque mediunidade todo mundo tem, né? Uns mais aflorados, outros nem tanto, mas todo o ser humano, né, vivente nessa terra, encarnado, tem mediunidade. Algumas, como eu falo, mais aflorada, outras nem tanto, alguns têm umas mais do que as outras, né? Mas todos nós somos médios, todos nós temos esse contato,
né, com o espiritual. Só que nem todo mundo tem essa percepção, né? E eu venho aqui hoje, como eu falo, meu canal é universalista, eu não tenho uma religião formada, só puxo a sardinha pro kardecismo e pra Umbanda, que eu gosto muito. Mas eu trouxe essa garrafinha d'água aqui para, né, explicar a vocês o meu entendimento de religião. Essa água que está aí dentro balançando é a nossa espiritualidade, que cada um de nós tem. Cada um tem sua espiritualidade, cada um tem sua egregora espiritual, né, hierárquica, que Deus manda para nos auxiliar, tá? Cada um tem os seus guias, pode ser na Umbanda, no Candomblé, conforme o seu entendimento. A espiritualidade, que é a aguinha lá dentro, vai estar ali te protegendo, né, querendo te ajudar de alguma forma, te direcionar. Essa garrafinha de plástico aqui é a religião. Então, a sua espiritualidade, ela não pode, né, se expandir e fazer mais por você, né, porque você está preso nos dogmas dessa religião, né, que é a garrafinha de plástico. Então, você precisa expandir sua mediunidade, você precisa expandir a sua mente, parar de se limitar em uma coisa só. Porque quando você se limita em uma coisa só, você não cresce, você não se expande, entendeu? Ali você tem vários outros tipos de mediunidade, vários outros tipos de coisas e você não se vê. Você não acha que você não tem capacidade para aquilo porque você está limitado na religião, na garrafinha de plástico. Então, gente, hoje eu vim aqui falar isso com vocês. Somos imagem e semelhança de Jesus e de Deus. Então, a gente tem muito mais coisa para fazer aqui na Terra. Temos muito mais coisas para expandir. Só que se a gente ficar preso em uma religião só, a gente não consegue. Se a gente ficar só naquele mundinho ali, né, limitado, a gente não consegue. E a gente fica se perdendo, né, da nossa essência, né, das conexões espirituais, porque uma coisa que eu falo para vocês, é muita prepotência do ser humano achar que só existe um planeta Terra aqui, que os únicos seres viventes são a raça humana, aqui, né, os racionais, né, porque aqui no mundo tem várias outras raças, mas os racionais. A gente é muito prepotente em achar que somos os mais inteligentes do planeta Terra, né? Cara, animal, cachorro, gato, eles dão uma aula, né, de amor, eles dão aula de não guardar rancor, de não guardar raiva. Se você conviver com um animal, você aprende muito. Você aprende muito mais do que você conviver com um humano. Eu falo por experiência própria, tá? Porque eu trabalho com animais. Então, o animal ali você pode bater, fazer o que for nele. Você sai 5 minutos, se você tem convivência com ele, você vai chegar perto dele lá, ou ele vai se encolher porque ele tem muito medo de você, porque você demonstrou ser uma pessoa muito agressiva, ou mesmo assim tem animal que mesmo a pessoa batendo nele, ele ainda faz festa pro ser humano, que acaba prejudicando ele, porque ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa. E outra coisa também que eu já experienciei isso, já vi várias vezes, animal não gostar de gente com energia ruim. Tem muito disso, gente. Eu já cansei de ver isso, que eu trabalho em pet shop, eu já vi várias vezes. Cachorro, a gente saber que uma pessoa ali, a energia é pesada daquela pessoa, a pessoa é grossa, rancorosa, ela não vive bem. Alguma coisa que frustrou ela muito na vida dela e ela desconta no mundo, o animal acaba querendo agredir ela, porque ela deixou a frustração da vida transformar ela em uma pessoa ruim, né? Infelizmente acontece isso. As pessoas às vezes deixam algumas frustrações de suas vidas transformar ela em outra pessoa. E o animal se incomodar com aquela presença, querer morder aquela pessoa, eu já vi muito disso. Várias outras coisas também que eu já vi que não vem ao caso falar, que não é o ponto, né, desse vídeo. Aqui a gente fala porque o que acontece. No mundo, né, tem vários planetas, na galáxia tem vários planetas, e cada planeta tem seus moradores, né? Porque a gente acredita que só é aqui na Terra, o pessoal foi na Lua, não viu ninguém, não viu nada, foi não sei aonde, não viu nada, e acha que não existe nada, mas existe, gente. Tanto que na Bíblia fala, existe muitas moradas na casa do meu pai, então tem várias moradas, não quer dizer só aqui no plano
físico, também diz no plano espiritual, né? Existem várias, tem colônias espirituais, tem um umbral, que é um lugar com a energia mais densa. Então a gente tem que parar com essa prepotência de achar que só o ser humano, né, só nós somos racionais, só nós somos obra divina do Criador, né, de Deus. E não é assim, né? Não é, existem vários outros seres muito mais inteligentes do que nós, seres humanos, tá? E a gente precisa expandir a mente para isso, a gente precisa, né, começar a acreditar nessas coisas, em extraterrestre. Quem gosta, estuda sobre ufologia. Eu não sou muito fã dessas coisas, mas eu sei que existe, eu acredito, né? Eu não sou prepotente para achar que só é a gente aqui, eu acredito naqueles seres reptilianos que falam também, acredito nisso tudo, né? Só que eu não tenho aprofundamento para vir aqui falar sobre, porque eu nunca tive contato, nunca tive experiência com eles, então não posso contar sobre o que eu nunca tive experiência. Mas com os guias da Umbanda eu já tive experiências, com mentores do kardecismo eu já tive experiência, não que eles são fixo dessas religiões, né? Mas como eu tenho um entendimento mais dessas religiões, eles vão aparecer conforme o meu entendimento, né? Essa noite, uns dias aí atrás mesmo, aconteceu, eu tava orando, eu oro, gente, eu pareço avoada, mas eu oro bastante, e eu dormi, eu tenho muito desdobramento, e no meu desdobramento eu vi a minha Padilha no pé da minha cama, né? Do lado direito, eu acordei, né? Eu não sei se eu estava em desdobramento, eu estava acordada, eu sei que é tudo tão confuso que parece que é muito real. E ela estava lá parada, linda, com seu vestido negro e roxo, e senti muito a energia do seu tiriri, porque eu fiquei sabendo que eu tenho seu eixo tiriri nos meus caminhos, mas ele não, assim, ultimamente ele tem se aproximado mais, tem se apresentado mais, porque tudo com a minha ancestralidade que eu deveria fazer, né, eu fiz, né? E ele, então, tá se apresentando, porque seu caveira, eu acho que não deixava ele passar, porque eu tinha que primeiro resolver essas coisas com a minha ancestralidade, né? E depois que eu resolvi, não totalmente, mas resolvi já a maior parte da situação, então agora seu tiriri tá dando as caras, né? Vamos assim dizer. E ele ultimamente tá sendo muito presente. Eu tenho, né, tendo um desdobramento com ele direto, ele conversando comigo, tanto que ele outro dia virou pra mim e falou assim: eu sou da porteira. Querendo dizer, porque até então eu achava que era só seu caveira, mas seu caveira vem da minha linha ancestral, de ancestralidade, né? Seu tiriri não, seu tiriri é o meu, né, guia mesmo. Só que ele sempre ficou em segundo plano porque seu caveira tomava frente. E vai continuar tomando, porque eu respeito muito seu caveira, sou apaixonada por esse Exu, né? Mas não desvalorizando seu tiriri, que eu também vou cuidar dele direitinho, da mesma forma que eu cuido da seu caveira e da minha moça, né? Mas quem trouxe ele nesse dia foi a minha moça. E eu fico muito feliz, né, dele estar se aparecendo assim pra mim. Tanto o meu preto velho também outro dia apareceu, eu tenho tido muito desdobramento e faço muitas coisas, né, no desdobramento, muita gente não acredita, mas eu tenho fé e eu fico feliz da oportunidade, né, que Deus me dá por essas coisas, né. Então vamos lá. Aí eu trouxe minha colinha, senão eu acabo esquecendo. A primeira coisa que eu ia falar era isso, né? Que somos imagem e semelhança de Jesus, né? Que somos deuses igual a Jesus e a Deus, que a gente precisa acreditar nisso, né? E esse poder nosso, né? Da nossa mediunidade, de ajudar o outro, né? De nos ajudar também, porque a gente fica preso muito nas coisas negativas que acontecem na nossa vida. Quando, né? Essa é a primeira parte, né? De que somos deuses também, que a religião, né, nos limita muito, e a outra parte é que também o nosso inconsciente também nos limita demais, né? Aqui abrange um pouco falando sobre a lei da atração, o que acontece. A lei da atração, a gente pensa, né, que é pensamento, sentimento, tudo junto, mas não é. Às vezes a gente, né, fica achando que, eu faço isso e as consequências vão ser boas. Então eu fico o tempo todo tentando pensar em uma coisa que eu quero para minha vida, mas eu nunca vejo aquilo chegando, né? Mas o sentimento que eu tenho, a vibração que eu tenho no meu coração acaba trazendo consequências para mim sem muito esforço. Por quê? Porque o negócio não é o pensamento, né?
O negócio é sentir vibrar naquilo. Então, se a gente vibra no medo, né, na negatividade, nessas coisas, a gente vai trazer o que para nossos caminhos? Negatividade, coisas que vai, né, mexer com o nosso medo. Então, a gente precisa mudar esse padrão, né, esse inconsciente. E isso a gente precisa começar a curar como? Em relação à nossa criança interior. Por quê? Porque quando a gente é criança, a criança não tem falta de nada, né? Porque a criança nasce, cresce, tá ali com os pais, tudo pra ela é aquele mundinho ali, né? De tudo tá bem feito, tudo tá legal. Aí conforme a criança vai crescendo, que vai começar vendo as frustrações da vida. A gente percebe que nem tudo é do nosso jeito. A gente percebe que a gente vai ter muitas decepções, né? Tanto com coisas como com pessoas. E isso vai criando umas coisas negativas no nosso inconsciente, né? E esse nosso inconsciente vai vibrando os nossos sentimentos, mas no nosso pensamento a gente está querendo outra coisa, né? Então no nosso sentimento, no nosso inconsciente, a gente percebe, né? Não conscientemente, no nosso inconsciente a gente percebe que a gente está frustrado, que a gente está negativo, que nada sai como a gente quer, que a gente vive se decepcionando, e isso vai gerando um medo, né, inconsciente no nosso sistema, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, no nosso vibrar. Só que o nosso consciente, que é o nosso pensamento, quer coisa boa, quer isso, quer aquilo, mas não está se alinhando, né? E essa falta de alinhamento acaba prejudicando a gente, que a gente não consegue fazer essa lei de atração. Então a gente precisa, né, tentar cuidar um pouco da nossa criança interior, né? Porque senão como a gente vai ver beleza no mundo? A gente precisa ver beleza no mundo. A gente precisa acreditar que somos merecedores de coisas boas. Se as coisas estão ruins, beleza. O que eu posso fazer daqui para frente para mudar, né? A gente não fica ali presos, né, na dificuldade, na escassez, no sofrimento, né, na dependência. A gente tem que se libertar disso. Como? Cuidando da nossa criança interior. A gente tem que ter mais alegria na nossa vida, né? Eu falo por mim também. Fazer coisas que nos deixam felizes, né? Se afastar de coisas que nos desvalorizam, que nos deixa triste, que tira a nossa paz, porque isso também é muito importante, né? A gente começar a vibrar, né, o nosso inconsciente, começar a tentar trabalhar o nosso inconsciente junto com o nosso consciente, que é o nosso pensamento. Então a gente precisa vibrar na alegria, vibrar na felicidade, né? Apesar que eu entendo felicidade como um estado de consciência, né? Você pode estar em um lugar que está tudo desabando, mas se você está confiante, você está feliz, as coisas estão boas. Mas a gente precisa muito, né, tentar consertar esse nosso inconsciente, não deixar as coisas negativas que já aconteceu lá atrás, né, na nossa infância, na nossa adolescência, trazer conflitos para a nossa vida de agora. Porque o que acontece? A gente precisa de um sentimento de liberdade, né? A gente precisa ter aquele sentimento de liberdade, porque quando a gente começa a libertar essa criança interior que existe dentro da gente, né, a gente começa a atrair mais felicidade, a gente já começa a atrair mais dinheiro, a gente começa a atrair mais coisas boas, né, e isso vai resignificando o nosso padrão inconsciente, vai, né, expandindo para coisas boas, né, e as coisas negativas que eram presas da nossa infância, da nossa adolescência, vai se desfazendo. Deixa eu virar aqui que tem uma parte aqui. Porque a gente fica preso nessas memórias negativas de passada. E esses sentimentos densos de inconsciente de nosso passado já não existe mais. Não existe mais porque era quando a gente tinha, 15 anos para lá, né? Ou um pouquinho mais. A gente o nosso inconsciente fica preso nesses sentimentos de antigamente, de negatividade, né? Só que eles não existem mais, aquela dor não existe mais, aquela escassez não existe mais, né? Aquele sofrimento, aquela frustração não existe mais. Somos adultos agora, né? Que conquistamos várias coisas com esforço, com sofrimento também, né, gente? Porque
Quando é pra gente conquistar as coisas hoje em dia é uma luta, mas a gente conseguiu conquistar, então a gente tem que ver isso, né? Tem que tirar essa energia psíquica negativa passada, né? E começar a acreditar que somos merecedores de coisas boas, né? De felicidade, de um amor tranquilo, né? De uma casa em paz, de um trabalho que tenha harmonia, né? Desentendimento todos nós vamos ter, em qualquer lugar, em qualquer área, mas a gente não pode deixar isso tirar a nossa paz, né? E a gente também precisa respeitar o outro, mais ainda na religião, porque às vezes a gente fica engolindo sapo, porque vou te falar uma coisa, tem muita gente que pratica intolerância religiosa, né? E às vezes a gente tem que fechar os olhos para evitar problema. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, a gente ganha um dinheiro. Quer dizer, ganhar dinheiro não, porque quando a gente processa alguém por intolerância religiosa, a gente não ganha dinheiro não. A pessoa que pede dinheiro porque ela tem que pagar a cesta básica, mas tem coisas que nem vale a pena, né? E eu vim aqui também falar uma coisa que eu estava estudando aqui, né? O mundo não rejeita a gente. A gente que acha que está sendo rejeitado. Então, o que acontece? A nossa vibração ali é tão negativa que a gente acaba achando que o mundo está rejeitando a gente, mas na verdade não. A nossa própria rejeição, a gente não se aceitando, que a gente acaba vendo, né, que as pessoas não aceitam a gente, o mundo está contra a gente. Não é bem assim, né? Aqui também fala que não existe um Jesus de religião. Eu estava vendo um vídeo que o moço falou isso, não lembro mais o nome do homem. Ele não existe um Deus de religião. Isso fala muito no hinduísmo. Se eu não me engano, isso é uma filosofia de vida, nem chega a ser uma religião formada. Existe um Deus de totalidade, né? Que não existe um Deus, não há nada sem Deus. Quer dizer o quê? Que tudo tem Deus, né? Não existe nada sem Deus, porque Deus é uma totalidade. Então Deus não está na religião, Deus está em tudo. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está no colega de trabalho, Deus está no seu marido, no seu filho, na sua filha, no seu cônjuge, né, no seu namorado, na sua noiva. Deus está em todos nós, em tudo à nossa volta. Deus está na natureza, Deus está nas matas com a energia de Oxóssi, Deus está na pedreira com a energia de Xangô, Deus está na cachoeira com a energia de Oxum, Deus está no mar com a energia de Mãe Iemanjá, tá? Deus está no caminho com a energia de Pai Ogum. Tem muito, deixa eu ver aqui mais. Eu não lembro de todos os orixás, gente. Calma aí que eu vou, né? Deus está em Ansan com a energia dos ventos, né? Hoje até quarta-feira, dia de Ansan e de Xangô, casal do Dendê, né? Deus está em Masqué, em Omolu, com a energia da ancestralidade. Omolu é a energia da cura, Omolu é a energia da terra. Deus está também na terra. Deus está na energia de Nanã, a orixá mais velha que é considerada aqui no Brasil, a energia da sabedoria, né? E Deus está em Oxalá, porque para quem não sabe, Oxalá, a gente, né, secretizado é Jesus na Umbanda, né? Deus está também na energia de Oxalá, na sua sabedoria, na sua paz, né? Oxalá vem nos trazendo paz e Deus está na energia de Oxalá, que é a paz, né? Tem outros orixás, mas aí já abrange mais a linha do candomblé, que eu não me apego muito, né? Eu tento me abraçar mais na Umbanda. Então Deus está em tudo, né? Deus está nos orixás, Deus está nos guias, Deus está nas entidades, Deus está nos espíritos de luz que vêm, né, dar recado, dar direcionamento no espiritismo kardecista. Deus está na igreja evangélica também, onde as pessoas lá falam que o Espírito Santo se manifestou, o anjo veio nos falar. Deus está ali também. Deus está na igreja católica, onde as pessoas, né, acreditam nos santos católicos, né, em Ave Maria, né, Mãe Maria, que algumas religiões, né, diz que ela não foi valiosa, que ela não fez nenhum milagre. Eu acho isso um absurdo, gente. Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus, para gerar Jesus. Tu acha que ela não é um ser de luz? Eu acho muita prepotência do ser humano, né? Enfim,
Não estou aqui para julgar a religião, estou aqui para falar aonde eu vejo Deus e com os estudos que eu tenho feito, aonde está Deus. Deus está dentro da gente. Então a gente é imagem e semelhança de Deus e de Jesus. Como Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores que a minha. É só ter fé, que você pode chegar a Jesus. Jesus veio o exemplo vivo. Claro que eu acho que ninguém vai chegar a Jesus nessas reencarnações, né? Porque a gente tem que se melhorar muito como espíritos. E essa melhora, para mim, no meu entendimento, é feita nas reencarnações, né? E eu acredito muito nisso. Eu estava vendo um vídeo, também não lembro o nome da moça, que ela falou que não acreditava em reencarnações. Tem lógica, né? Porque a vida verdadeira é a vida em espírito. Então ela não acredita em reencarnações, ela acredita nas roupagens. A gente vem aqui, né, se coloca em um corpo físico para experienciar alguma coisa, mas não é reencarnação, a gente está numa escola. Para ela não é reencarnação, a gente, né, tá em uma roupagem física só. A vida verdadeira é a vida espiritual. E tem lógica o que ela falou. Eu não sei se eu soube explicar da forma que ela explicou, né? Mas tem lógica, né? Então, gente, é isso que eu queria vir falar com vocês sobre sermos deuses, né? Lutarmos para sermos imagem e semelhança de Jesus e Deus, né? Acreditar nisso e não deixar as religiões limitar o nosso potencial, né? As nossas mediunidades, que tem coisas grandiosas para a gente fazer ainda no mundo, e se a gente ficar preso, né, limitado nas religiões ou em alguns templos, a gente acaba não crescendo, né? Tem pessoas que fazem a gente acreditar que a gente não tem o potencial que a gente realmente tem. Então a gente tem que, ficar ligado nos nossos guias, né, na nossa espiritualidade, porque se a gente deixar, tem, né, líderes religiosos que tentam poldar a nossa mediunidade, a nossa capacidade de expandir, tá? Isso também é muito real, né? Eu também estava lendo sobre isso e falava sobre isso, não só a religião em si, mas não estou falando todos, gente, não estou generalizando, que eu conheço os líderes religiosos muito bom, mas tem alguns que lapidam, né, o médium para o médium não expandir, não sair dali, né, naquele tempo e, como eu vou dizer, não crescer espiritualmente, né, ficar limitado ali. Então, era isso que eu vim falar, que a espiritualidade, eu estava deitada já, né, eu estou estudando isso há alguns dias, fizeram eu vir aqui para fazer esse vídeo. E eu, como sempre, né, gosto de vir trazer um recado da espiritualidade pra gente, que para mim serve também, tá? Todo ensinamento que eu venho falando também serve para mim, poder trabalhar a minha lei de atração, aprender a me sentir merecedora das coisas, né? Não deixar o meu inconsciente me sabotar, da mesma forma que eu vim aqui para falar para vocês, não deixar o inconsciente de vocês sabotarem a vida de vocês também não, tá? Então a gente ainda precisa aprender muito. E toda vez que eu tiver um ensinamento, né? Um conhecimento novo que sei que vai fazer bem para os meus caminhos, eu trago aqui porque eu também quero que vocês aprendam a caminhar, né? E ser pessoas melhores, seres humanos melhores, porque tem muita gente que não quer mudar, quer mudança, mas não quer ter o trabalho de mudar. A gente precisa estar disposto a ter trabalho, porque se a gente não tiver trabalho, a gente não muda, nada muda, né? Então vamos ver qual o conselho que os orixás nos traz. Deus, né? Que os orixás é a energia de Deus, né? Só como eu não tenho capacidade, né, para ter um contato direto com o Supremo, ele manda, né, os orixás, né, nos encaminhar a mensagem. Assim eu acredito, gente. Vamos lá. Primeiro orixá, meu pai Oxóssi, que era o meu pai Oxóssi. Ogum é meu pai. Iemanjá, o Doiá, minha mãe. Então, aqui pai Oxóssi foi nos falando, né, pra gente ter força e sabedoria, né, pra gente
Gente, aqui é muito mosquito. Pra gente seguir nosso instinto, né? Que todos nós temos o instinto de caçador. Indiferente se você é filha de Oxóssi ou não, você, ou filho, né? Você tem um instinto de caça, de discernimento. A sua espiritualidade vai te direcionando no caminho que você tem que seguir, né? Então aqui ele fala para você, ó, muitos barulhos. Você tem que, né, parar de prestar atenção no barulho do mundo, se silenciar para você ouvir, né, o que seu espiritual quer falar com você. Forte isso. E Pai Ogum vem falando para guerrear, tá? Porque o que acontece quando a gente, né, começa a abraçar a nossa espiritualidade, né, o nosso querer, né, botar nossos sentimentos, as nossas intuições, o direcionamento, né, que a gente tem diretamente com nossos guias, sem intermédio de ninguém, a luta é grande. E vai ter muita gente querendo derrubar as pessoas, né, que quer caminhar com as próprias pernas. Então aqui Ogum fala, aprenda a lutar e a se defender também, tá? E aqui Mãe Iemanjá vem falando pra gente tentar ter equilíbrio no nosso ori, tá? Se agarrar a ela, por quê? Porque vai ser nossa, bem forte isso, vai ser um passo bem grande que a gente vai estar dando, né? Se a gente se conectar com o nosso espiritual sem intermediário, vai ser um passo bem grande que a gente vai ter dando. E esses ataques que a gente vai acabar tendo, pode desequilibrar o nosso ori. Então ela fala muita cautela nessa hora, pra gente prestar atenção no nosso raciocínio, tentar se conectar bem com nossa intuição, né, que é os guias falando com a gente, e prestar atenção na negatividade à nossa volta, que vai ter muita coisa contrária, né, irmãozinho menos esclarecido vem tentando influenciar a gente, e quando não consegue os irmãos negativos, né, influenciar a gente próprio, o que vai acontecer? Eles influenciam pessoas à nossa volta para nos atacar. Então, se a gente não tiver um equilíbrio grande, ou podemos ser influenciados por irmãozinho de baixa vibração, ou podemos perder, né, o equilíbrio mental por ataques de pessoas à nossa volta. Então, Mãe Iemanjá fala equilíbrio, confiança no seu ori e na sua intuição, tá? Esse é o recado da espiritualidade, bem forte, né? Sinal que vem coisas pesadas por aí, mas a gente tem que ser forte, acreditar na nossa espiritualidade, acreditar no Deus que a gente serve, porque Deus é um só, né? E saber que Deus não está em religião, Deus está dentro da gente, somos deuses, então a gente precisa, né, ver Jesus como exemplo e não ficar na ilusão que ele veio no mundo para nos salvar, porque tem muita gente que vive nessa ilusão. Eu não sei se vocês já viram, né, vou aproveitar que estou falando pra caramba, quando eu sou muito fã, gente, quando fala dessas coisas, então, eu já vi esse filme muitos anos atrás, eu gosto de ver esse filme, não sei se eu já falei aqui, Estigmata. Esse filme é muito bom e ele fala sobre isso, sobre as religiões querer calar Jesus, né? Porque Jesus foi morto, não foi porque ele tinha que ser morto para salvar a gente. Jesus foi morto, assim, no meu entendimento, né? Porque ele foi contra o sistema. Na época o sistema era a Igreja Católica e a Igreja Católica matava em nome de Deus, né? Muitos sabem disso. E Jesus veio com um evangelho completamente diferente. Então isso causou na época, né? Então as pessoas que tinham poder, né? Normalmente os caras de mais aquisição financeira era, né, os da religião católica, né, que mantinha as igrejas católicas, e Jesus era contra aquilo tudo. O evangelho dele que ele pregava era contra aquilo tudo. Por isso que ele foi morto. Não foi que ele foi morto para salvar a gente, né? Porque ele poderia combater todo mundo, claro, evidente, mas ele foi passivo porque ele já tinha feito o que ele quis vir fazer aqui. Ele veio, né, ser exemplo vivo da humanidade, né? Para a gente não acabar se perdendo na nossa própria ignorância. Então a gente tem que aprender a ver Jesus da forma que ele realmente veio, como exemplo, e não como salvador da pátria, né? Ele foi um dos melhores médiuns aqui na Terra.
né? Ele veio mostrar a gente a capacidade que a gente tinha, que a gente tem, né? E veio como exemplo vivo, para a gente aprender que ele não era religião, ele veio trazer a mensagem de Deus porque ele não estava preso em religião nenhuma. Então você não precisa estar dentro de um templo religioso, você não precisa, né, tá em lugar nenhum para provar que você tem Deus. Claro que é bom fazer a caridade, é bom ajudar o próximo, mas não precisa de uma religião formada para isso. Então, gente, vamos nos raciocinar, vamos, né, ter fé raciocinada e não deixar a garrafinha de plástico segurar o nosso potencial, tá bom? Obrigada por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.